não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E tudo que eu posso fazer, às vezes, é tentar humilhá-los para ver se eles sentem o problema. Não por maldade, não é vingança, não é nada. Eu falo, não, temos que dá um chacoalhão para o indivíduo perceber o ridículo da sua situação, mas acontece que a percepção do ridículo, para algumas pessoas, é uma coisa pedagógica. E para outras é um elemento ainda mais emburrecedor. Você tá entendendo? E eu não sou capaz de prever isso, eu não posso à distância, eu não tenho telepatia suficiente para saber o que está se passando na cabeça desse ou daquele. Tá certo? Agora, o fato é que até os anos 70, até 80, a deformação era eminentemente ideológica. Tá certo? Mas não afetava essas condições de base. E a partir dos anos 80, a deformação já vem do primário e não é mais ideológica, ou seja, ela se distribui uniformemente entre as pessoas, que sejam comunista, socialista, democrata, liberal, conservador, tradicionalista, são todos assim. Então, significa o seguinte, nós temos um novo modelo de imbecil coletivo. É o imbecil coletivo supra-ideológico, o imbecil coletivo democratizado. Tá certo? E houve uma segunda introdução de um segundo elemento, aí, que piorou mais as coisas, e elemento este que está presente na vida de cada um de vocês, que é o uso generalizado dos computadores. As pessoas usam o computador desde a escola primária. E o computador coloca você imediatamente dentro de todo o universo cibernético, que, não raro, é muito mais amplo do que o universo da sua experiência direta. Então surge o seguinte problema cognitivo. O universo cibernético é uma coisa que existe dentro do mundo real, ou o mundo real é apenas um elemento ao qual o universo cibernético se refere. Para quem nasceu e aprendeu antes do advento dos computadores, é claro que o universo cibernético é somente mais um elemento do mundo real. Por que nós sabemos disso? Porque o mundo real já existia antes do universo cibernético. E a causa não pode ter vindo depois do efeito. Tá certo? Mas para quem, logo pequenininho, já foi colocado dentro do universo cibernético, então o problema do que é o fenômeno acessível diretamente e o que é um epifenômeno, o que é uma aparência construída em cima dele, pode se tornar absolutamente insolúvel. Mais ainda, a internet dá para você uma facilidade de acesso a muito mais informações do que você pode processar. E existe até um negócio que chama psicose informática, em que o indivíduo acessa tanta informação que o cérebro dele, por assim dizer, laceia, e ele perde o interesse de saber o que é verdade, perde o interesse de discernir aquilo. Então, é claro que eu sou muito grato aos computadores. Se não existisse computadores, eu jamais teria publicado um livro. Eu virei um escritor por causa dos computadores. Porque eu tinha tanta nota, tanto rabisco, tanto rascunho, etc. Já eram pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas.
que eu jamais conseguiria botar em ordem fisicamente. Então um dia peguei tudo aquilo e contratamos uma moça para digitar tudo aquilo e passar para os computadores, e daí foi fácil juntar os vários pedaços. Falar, aqui tem um pedaço aqui, tem outro lá. Tá. Então, só por causa disso que eu consegui virar um escritor. Porque eu sabia, porque eu tinha livros inteiros compostos com pedaços de aulas. Eu disse uma coisa ali e 3 meses depois, numa outra aula, eu continuei aquilo. Tá certo? Só que no meio da papelada, como é que eu ia achar isso? Nunca. Né? E nos computadores se tornou enormemente fácil. Então eu sei que isso é útil. Tá certo? E, por exemplo, para fazer pesquisas, eu hoje consigo, em 3 ou 4 horas, reunir dados que antes eu levaria 3 ou 4 meses. Só que tem o seguinte, eu aprendi toda esta técnica de pesquisa antes de existir computadores. Então eu sei moderar o uso do instrumento para que eu não perca o controle do que eu estou fazendo. Mesmo assim, às vezes a coisa é difícil. Por exemplo, para preparar esse programa, Throat Speak, né, para cada programa eu leio no mínimo 100 notícias. E na hora que eu vou fazer o programa, eu estou consciente daquelas notícias e consciente de que eu não poderei comentar todas elas. Mas que às vezes o significado de uma que eu estou comentando depende de uma outra que eu não comentei. Tá certo? Então, isso quer dizer que toda semana, tudo aquilo que eu disse no programa, depende de um contexto que eu não cheguei a verbalizar, que eu não falei, mas que só eu sei, que os ouvintes não sabem. Entendeu? Então, isso é claro que é um problema, mas eu tento manter isso sob um controle. Mas como será isso para um sujeito que desde criancinha ele já teve todo esse universo de informação à disposição dele? O meu irmão, que foi um dos pioneiros da informática no Brasil, que começou a estudar esse negócio no tempo em que um bit era do tamanho de uma caixa de sapato, tá certo? E que os computadores eram do tamanho de um prédio. Quando veio os microcomputadores, ele ficou revoltado. Ele levou muitos anos antes de ele comprar o primeiro microcomputador dele. Então era assim, era um gênio da computação, um grande analista de sistema, etc., mas não tinha microcomputador. Era um paradoxo. Mas ele queria fazer alguma coisa, tinha que ir na Lan House. E eu perguntei por ele, por que você odeia os microcomputadores? Ele disse, porque o microcomputador é a origem da pseudociência. Então, ora, qualquer pessoa, assim, com uma breve consulta à Wikipédia, consegue em 5 minutos simular uma erudição monstruosa. E como você vai fazer para destrinchar aquilo e saber que a coisa é falsa? Eu digo, muito bem, você vai ter que testar o indivíduo para ver se ele realmente sabe aquilo que ele está dizendo. E isso aí leva tempo e é bastante complicado. Agora, se eu que estou de fora, estou lendo a coisa, tenho alguma dificuldade para fazer isso, quanto mais dificuldade o próprio indivíduo não terá para ele perceber que ele está se enganando a si mesmo. Não é isso? Então, por exemplo, eu raramente encontro em debates na internet alguém com a consciência do seguinte ponto. Você tem uma multidão de dados que confirmam o que você está querendo dizer, não prova que aquilo que você está querendo dizer é verdade. A prova, o elemento de prova só começa quando existe a contraprova. Ou seja, quando as hipóteses que impugnam a sua hipótese foram derrubadas. Então, a necessidade da contraprova, que é, vamos dizer, é a base do método científico. Você está lá no livro Claude Bernard, Introdução à Medicina Experimental, que eu li há mais de 40 anos. Eu li no tempo que eu fazia revista médica. E bom, o que o cara falou é definitivo. A contraprova é muito mais importante do que a prova. Aliás, ela é a única prova que existe. O resto são só elementos de persuasão. Quer dizer, você acumula um fato, 2 fatos, 3 fatos, 40 fatos que parecem confirmar aquilo. Bom, é um forte elemento de persuasão, mas você ainda está dentro do campo da retórica. Tá certo? Só se pode falar de prova quando passa para o elemento dialético. O que é o elemento dialético? É confrontação.
Se você não tem pelo menos duas hipóteses que se contradizem, não tem dialética nenhuma. Não é isso? E dificilmente a gente encontra alguém que tenha uma clara... que saber disso muita gente sabe. Mas que tenha uma clara consciência disso e que saiba usar no dia a dia, dificilmente se encontra. O que é que acontece? Acontece o seguinte: a pessoa tem certas crenças de base, crenças que ele mesmo não consegue articular direito, e tem em cima uma falsa linguagem formal, com que ele camufla aquilo numa aparência de coisa respeitável. Quando você confronta essas pessoas com a situação real de discurso, elas ficam furiosas e pensam que você está querendo desmoralizá-las e só humilhá-las. Né? Por exemplo, quando nessas discussões com o Júlio Lemos, ele fica falando das... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.